Boa noite, pessoal. Meu nome é Laurence. Bom, eu vou fazer uma apresentação da disciplina de desenvolvimento de aplicações, né, no curso de análise e desenvolvimento de sistemas na UNOESC. Eu vou falar relacionado a um projeto que foi feito no Python, utilizando o Django e o MySQL, tá? Então, o projeto ele é referente à utilização, né, do CRUD, que seria uma forma de fazer a manipulação dos dados. Então, por exemplo, quando um usuário ele utiliza um sistema e ele faz algumas ações, ele é configurado dessa forma, né? É uma sigla que é muito importante, que tem, nas configurações, né, nos bancos de dados. Então, aqui eu vou compartilhar algumas informações que foram feitas nesse projeto. Começando então, quando você cria um projeto no Django, ele vem alguns arquivos padronizados, tá? Eu vou explicar um por um, né, como é que ele funciona essa estrutura. Começando aqui pelo arquivo settings, né, aqui seria, digamos que a principal estrutura dessa aplicação web, né? Porque aqui ele mostra as principais funcionalidades, tá? Integrações. Por padrão, nós fizemos algumas modificações. Então, aqui nós fizemos a instalação de alguns aplicativos, né? Como por exemplo, aqui o app. O app ele é uma forma de você padronizar, por exemplo, algum site, né? Que ele vai ser integrado com outras ações. Então, eu vou explicar posteriormente, né, como é que funciona. Mas basicamente vamos citar o exemplo do CRUD, né? Então, quando o usuário ele vai fazer a criação de algum cadastro, né? Que é, nesse caso fazer a criação, a manipulação dos dados ali dos funcionários, ele sempre vem esse app, né? Nesse caso, né? Especificamente, para manter a integração das informações, tá? Essa foi a primeira modificação que foi feita. E a outra modificação também foi relacionado à integração do banco de dados. Aqui no Databases, por padrão, ele conectado no SQLite, mas nós vamos utilizar o MySQL. Então aqui foi alterado, né, para o MySQL. Aqui o usuário, né, a gente fez a configuração, a senha, eu optei por não colocar senha, e o nome também, né, a parte ali dos esquemas no banco de dados. Então aqui foi essas alterações que é muito importante, né, fazer, justamente para fazer essas ações, né, dentro da aplicação. Bom, começando aqui pelas URLs, aqui essas são as URLs padrões, né? Então nós incluímos aqui esse app justamente para fazer a integração depois com outras funcionalidades, tá? Começando pelos modelos, ou melhor, vou começar pelas URLs justamente para ficar mais fácil como é que funciona, tá? Então aqui é relacionado todas as funcionalidades que aparecem na aplicação. Então, por exemplo, quando você quer cadastrar um funcionário, você vai colocar, digamos que esse sublink, né? Então eu vou mostrar aqui um exemplo na prática, onde é possível fazer esse processo. Aqui ele é a forma usuário, né? Eu já estou no ambiente virtual, tá? Como teste. Então, depois do app, como eu falei, né? Ele vai ser integrado às funcionalidades. Então, se eu colocar, por exemplo, form underline funcionário, ele já vai cair no campo para você fazer o cadastro do funcionário. Então, aqui eu vou preencher o nome, Laurence Alves Ribeiro, fazer uma diferenciação, né? Colocar um teste, colocar a data de nascimento, preencher o e-mail e a remuneração e clicar em cadastrar. Quando clica em cadastrar, ele já cai na listagem de funcionários.
Então, a gente percebe que depois que você faz o cadastro, né, que ele vai para o fórum funcionário, ele vai para a lista de funcionários, né? Então, aqui que foi desenvolvido, né, foi criado também essa aplicação que mostra todas as informações do que foram cadastrados os funcionários. Então, aqui seria um exemplo, né, prático da sigla ali do CRUD Reach, que é relacionado à leitura, né, dos dados. E a primeira parte seria a parte do Create, né, que é a criação das informações, tá? E aqui seriam outras, né, funcionalidades que nós temos, que eu vou compartilhar, onde é possível o usuário também fazer a edição desse funcionário, que é a parte ali relacionada ao update, a atualização das informações, fazer a listagem, que já tinha mostrado como exemplo, e fazer a remoção do funcionário, que daí ele vai para a última etapa, né, que é a parte do delete. Bom, aqui seguindo, né, nós temos também os modelos. Esse exemplo que eu citei aqui, ele é um modelo que ele vai para o banco de dados, tá? Então aqui é criada uma classe, né, funcionário, a gente coloca um nome, conforme eu tinha mostrado aqui no fórum funcionário. Todas as informações, né, elas são baseadas nessas configurações que foram feitas no arquivo de modelos. Então a gente coloca o nome, coloca a data de nascimento, o e-mail, a remuneração. O ativo eu vou explicar depois, né, que é relacionado à persistência de dados, tá? Então aqui a gente coloca o máximo de caracteres, né, 100 nesse caso, que não pode ter valores nulos e nem em branco, né, porque ele vai exigir. Então, por exemplo, ele obriga, né, o usuário a inserir as informações para que tenha essa quantidade de informações que são obrigatórias, né? Então, continuando aqui, nós temos também as views. Aqui é a configuração que mostra, né, na aplicação também. Então, conforme eu tinha comentado, né, aqui ele mostra exatamente como é que funciona a parte do CRUD, né? Então, começando com o Create, que é uma classe que faz a criação da visualização, né? Quando você cria um cadastro de um funcionário, faz a listagem e faz a atualização também, né? Além da remoção também das informações. Continuando aqui, nós temos também algumas aplicações ali voltadas na parte do front-end, relacionado às aplicações ali no HTML, tá? Então aqui, tudo que aparece nesses campos, né, aqui na parte do cadastro, foi desenvolvido tudo na estrutura ali em HTML. Então, o form funcionário, que ele mostra os botões, né, as configurações que foram feitas, a listagem dos funcionários. Então, tudo que aparece lá, ele é funcional referente a essa estrutura. E também a remoção dos funcionários, né? Então, aqui eu vou fazer um exemplo também, quando eu faço o preenchimento novamente, né? Coloco o e-mail e a remuneração. Aqui já é possível, por exemplo, eu fazer a exibição dos dados, né? Então aqui eu consigo fazer a exibição apenas de um funcionário específico, né? Que seria a parte da leitura. Aqui é a edição dos dados, então coloquei o nome do funcionário, por exemplo, errei o sobrenome dele ou errei alguma informação. Então aqui eu faço a alteração, cadastro novamente e aqui ele fica atualizado, né? Que ele vai voltar para o update, que é sempre a última adição que foi feita, ele vai ser atualizado no sistema. E também a remoção. Então quando eu clico em remoção, aqui eu fiz a criação, né, na estrutura do modelo, né, aqui no remover funcionário. Tem certeza que deseja remover o funcionário? Então
Se clicar em voltar, ele vai voltar normalmente, mas se você clicar em remover, eu clico em remover e ele sai, né? Aqui eu inseri, né, a opção do cliente, do usuário, no caso, fazer a remoção e não aparecer mais, né? Mas quando a gente fala de persistência de dados, né, acho que é muito importante a gente ter essas informações arquivadas, por mais que o usuário tenha feito, né? É muito importante ter esse registro, né? Por mais que ele não exista mais. Então aqui eu vou compartilhar também o MySQL, onde todas as informações elas ficam armazenadas aqui, né? Então, por exemplo, se eu fazia aqui a leitura, né, a execução, aqui eu tinha feito o teste, né? Então, Laurence Ribeiro, Nil, aqui é essa questão do quando o usuário exclui algum dado, alguma informação, é nessa parte que eu me refiro àquela questão nos modelos, né? Então aqui ativo é pelo fato de se o cadastro ele está ativo ou ele está removido. Então quando se trata de um, trata-se que ele está ativo e quando ele mostra zero aqui significa que ele não existe mais. Então é uma forma também de demonstrar que ele é muito importante, né? A persistência dos dados, principalmente a questão da segurança, né? Então, voltando aqui, resumidamente, né, seriam essas informações, né, do projeto, da parte do Django, né? Então é muito importante esse projeto realizado porque é um projeto simples que mostra relacionado a esse tipo de manipulação de informação e acredito que seja isso, tá? Então agradeço quem viu até o final e obrigado.